Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Hoje, dia 17 de fevereiro, queria trazer para você uma palavra muito forte que falou ao meu coração, analisando a vida de uma mulher nas Escrituras. Eu pude ter várias lições para a minha vida e para a vida de todo aquele que não quer olhar para trás. Vale a pena olhar para trás? Eu estou falando de uma mulher, a mulher de Ló, sobrinho de Abraão. Essa mulher vivia com Ló, suas duas filhas, em Sodoma e Gomorra. Quando a gente fala dessas duas cidades, a gente lembra logo de pecados sexuais. Mas aquele povo era um povo muito de dura cerviz, um povo que adoravam a si mesmo. Eles faziam o que dava nas suas mentes, então eles eram os seus próprios deuses, né? Então, ali não existia norma, ali não existia lei, ali não existia temor a Deus. Então, o pecado sexual ali só é um dos pecados. Ali tinha o pecado da soberba, do orgulho, da presunção, da lascívia. Tudo que você pensar existia ali, naquela cidade de Sodoma e Gomorra. E Ló ali vivia com sua esposa e suas duas filhas. Mas Abraão pediu a Deus misericórdia pelo seu sobrinho, porque Deus se irou com a falta de respeito, a falta de temor que aquelas pessoas viviam ali. Viviam uma vida totalmente dissoluta. O que quer dizer isso? Uma vida que não respeitava a privacidade um do outro. Viviam ali e praticavam todo tipo de orgia e de sexo e também pecados que são gerados primeiro na mente e o resultado é no corpo. Então, todo tipo de coisa havia ali naquele ruim, naquela cidade. Mas Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. E Deus mandou ali anjos. Para você ter uma ideia, eles quiseram ter práticas sexuais com os anjos. O pecado era de tal forma ali que Deus, disse para Abraão que ia destruir aquela cidade, aquelas duas cidades com fogo que descia do céu. E assim aconteceu. Mas Deus mandou ali o socorro para o seu sobrinho Ló, porque apesar de ser crente, mas Ló ele estava apegado, ele estava envolvido com tudo que aquela cidade proporcionava para ele, não é? Apesar dele ter o conhecimento do Deus de Abraão e de ser crente, mas Ló estava, vamos dizer, com um pé na igreja e outro no mundo. E Deus não se agrada disso. Mas Ló obedeceu, a ponto de os anjos terem que pegar eles com a mão e tirar daquela cidade. E o anjo deu uma ordem que ninguém olhasse para trás. E assim Ló fez e suas duas filhas. Mas a sua esposa olhou para trás e se tornou uma coluna de sal. A Bíblia diz. No 26, 19 e 26 de Gênesis. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Adriana, o que é que você quer falar sobre isso?
Aquele olhar daquela mulher não foi só curiosidade. Eu fico pensando assim, você, a gente poderia também sentir a curiosidade de olhar para trás e ver o que é que Deus estava fazendo ali naquela cidade. Mas aquele olhar não foi só um olhar de uma pessoa curiosa. Aquele olhar foi um olhar de uma pessoa que estava com o coração dividido. O coração dividido. Então, quando a gente está com o coração dividido, a gente fica olhando para trás. E muitas vezes a gente tem apego, tem saudade, tem resistência ao rompimento que Deus mandou a gente fazer com relação a amar as coisas que o mundo proporciona para a gente. Claro, continuamos cidadãos do mundo. Como cidadão, pagamos os nossos impostos, temos que ter consciência política, temos que ter consciência dos nossos direitos e deveres. Mas aqui estou falando de algo espiritual, em que uma pessoa, ela olha para trás com saudade de tudo aquilo que o mundo ofereceu para ela. Com saudade, não vou medir palavras do pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, o desejo do que Deus mandou deixar. Também o coração dividido quer a salvação, mas não quer abandonar o pecado. E também a incredulidade e a desobediência. A gente viu essas 3 características na mulher de Ló. Ela ficou com receio de tudo que deixou para trás. E não é assim na nossa vida? Quantos estão na igreja, às vezes, olhando na televisão um bloco de carnaval? Quantos estão na igrejas e muitas vezes está com saudade de lá, da bebida, das amizades, do que fazia antes? Então, isso não pode acontecer. Isso tem que ser tirado de dentro de nós. Como nós fazemos isso, Adriana? Desenvolvendo a nossa fé. Um jovem perguntou para mim e ele disse: "Você, Adriana, nunca foi para o carnaval?" Eu disse para ele: "Eu fui 2 vezes. Uma vez eu fui com um namorado meu para o carnaval e foi no Galo da Madrugada. E quando a gente entrou ali na Rua da Concórdia, houve um tumulto muito grande de gente e eu não morri sufocada ali, porque o meu namorado, ele era forte, alto, ele abriu as mãos ali, me deu ar e a gente saiu daquele lugar. Outra vez eu fui com uma amiga minha e ficamos de longe. Então, nessas 2 vezes que eu fui, eu pude ver, contemplar com meus olhos como é tudo. E eu disse para o jovem, perguntei, para ele: "Você já foi para o Galo da Madrugada?" Aí ele disse: "Não, nunca fui." Aí eu pude dizer para ele: "Você não perdeu nada." Né? Porque ali as pessoas estão voltadas só para o prazer da carne. E muitas ali se embriagam, muitas ali fazem xixi no chão, muitos ali ficam fumando drogas ilícitas, e ali as mulheres ficam seminuas, os homens se vestem de mulher, né? E ali eu disse para aquele jovem: "Você não perdeu nada", não é? Então, o que foi eu ter essa segurança para dizer para esse jovem? Eu disse porque eu desenvolvi a minha fé a tal ponto de não fazer como a mulher de Ló fez, olhar para trás.
Então, você jovem, você que vai para a igreja, e muitas vezes quando chega esse período de carnaval, tem vontade de estar ali, de estar ali usufruindo daquelas músicas, de tudo aquilo proporciona a tua carne. Eu digo a você, não faça isso. Isso está fazendo com que você cochile em dois pensamentos. E para Deus, ficar em cima do muro é já ter escolhido um lado, não é? Deus não quer só o coração do ser humano. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, amar a Deus e viver na sua presença tem que haver renúncia. Não podemos agir como a mulher de Ló, que olhou para trás. Não podemos agir de maneira alguma desta forma. Então, o coração dividido, ele faz com que nós olhemos para trás. Então, as consequências do apego ao que o mundo oferece ela pode destruir, essas consequências ela destrói o quê? O nosso objetivo, que é a eternidade com Deus. Pois se você aqui, nessa terra, não quer viver uma vida com Deus, como é que você vai plantar para colher para a eternidade? Se você não aguenta renunciar a amizades, a tudo aquilo que te afasta da vontade de Deus, como você vai para a eternidade com Deus? Mas tem um porém. Nós só conseguimos isso quando recebemos o Espírito Santo de Deus. É uma etapa, é um processo. Primeiro nós decidimos, porque fé é decisão. Você decide se converter, mudar de lado. Você estava caminhando para o inferno. Você muda de lado e caminha para o céu. Você muda a sua trajetória através do arrependimento. Nós temos que entender que somos pecadores e que as obras da carne, elas só vão nos trazer afastamento de Deus. Então, a palavra de Deus diz para a gente avançar. E Jesus, ele faz uma referência sobre a mulher de Ló. Está lá no livro de Mateus, capítulo 6. Olha, o próprio Jesus faz referência desta atitude da mulher de Ló, né? Mateus capítulo 6, 21. Jesus falou. Primeiro ele faz essa referência. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração, né? O ato de olhar para trás não é só curiosidade. É ter saudade de tudo aquilo que deixou. Então, em Lucas 17, 32 e 33. Olha o que diz a palavra de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso foi o próprio Jesus falando. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Então, Jesus fez referência à mulher de Ló, porque ela olhou para trás. Ela estava com Sodoma e Gomorra dentro dela. O corpo dela saiu daquele ambiente, mas a mente, o coração estava naquele ambiente. Isso acontece muito com pessoas que chegam na igreja e aceitam Cristo, mas ainda não receberam o Espírito Santo.
Só depois que você receber o Espírito Santo de Deus é que você vai resistir, primeiramente, à sua própria carne, segundo, as suas emoções e terceiro, ao diabo. Pois o nosso maior adversário somos nós mesmos, as nossas vontades. Olhar para trás, lembrar do que já passou. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, olha o que diz a santa palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Olha, Deus, ele é maravilhoso e ele não deixa nenhuma dúvida no nosso coração com relação ao que ele tem para mim e para você. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você precisa compreender que você se arrependeu, se converteu a Cristo, se batizou, mas precisa ter o selo do Espírito Santo, para que você não olhe para trás, para quando chegar o dia mau, você está revestida do quê? Do fruto do Espírito Santo, que tem 9 características: fé, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança e mansidão. Então, a armadura de Deus vai estar sobre sua vida, não é? Que é o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e calçada com o evangelho da paz. Então, Deus, ele te dá ferramentas espirituais para não olhar para trás. Mas isso é um processo que você tem que estar disposto a desenvolver a sua fé. Meu amigo, minha amiga, se frequentar uma igreja fosse garantia de salvação, o caminho para o céu seria largo. Mas Jesus disse que o caminho para os céus é estreito e poucos passam por ela. É um processo onde você só desenvolve sua fé, você lendo a palavra, orando, jejuando, realmente buscar a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. Então, nada que o mundo possa te oferecer vai te trazer realmente a paz que você precisa. Se no mundo tivesse coisa boa para você, muitas pessoas que são riquíssimas não estavam se sentindo deprimidas, sozinhas, angustiadas. E muitas delas chegam ao ponto extremo, que é de tirar sua própria vida. Então, ela deu vazão à sua carne. Ela deu vazão. Então, servir a Deus é você realmente romper com tudo aquilo que te afasta dele. Adriana, isso é fácil? Não, mas com o Espírito de Deus é possível. Com o Espírito de Deus na tua vida, você não vai fazer como a mulher de Ló, olhar para trás. Você vai sempre avançar para a frente e para o alto, para o Pai das luzes, que é o Senhor Jesus. Então, Deus, ele quer que você avance, não olhe para trás. Deus quer que você entenda que aqueles que olham para trás têm juízo sobre a vida deles. Juízo. E o juízo de Deus é um juízo reto.
O juízo humano é tendencioso, é faccioso, mas o de Deus, ele é tremendo e ele vai até a punição. Tudo tem uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E essa morte não é uma morte física, é uma morte espiritual que vai fazer com que você viva a eternidade longe de Deus. É preciso sim falar que existe o inferno e que Deus fez não para o homem, mas para o diabo e seus demônios. Mas o homem vai com as próprias pernas para o inferno. Quando ele rejeita a correção de Deus, quando ele não quer ser edificado por Deus, quando ele é apegado a coisas momentâneas e brinca com as verdades espirituais de Deus. Deus tem o mais excelente caminho para a tua vida. Essa convicção, essa clareza vem quando você está disposto a verdadeiramente aprender de Deus, aprender da sua santa palavra. Vamos orar e agradecer ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, gratidão, Senhor, pela tua palavra que é poderosa. Gratidão, Senhor, pelo teu amor que resgata todo homem, toda mulher arrependido, que resgata, Senhor, todo coração quebrantado, meu Deus. Pois enquanto essa pessoa se achar, né, que pode ser alguma coisa diante da tua grandeza, diante da tua santidade, essa pessoa não vai avançar, meu Deus. Ela vai sempre estar olhando para trás. Mas Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Com essa palavra que foi dita, que teu poder vá na mente, no entendimento dessa pessoa. E mude, meu Deus, as circunstâncias da sua vida. Mude, meu Deus, quebranta o coração. E que essa pessoa possa dar ouvido, escutar e praticar a tua palavra. Ó Senhor, tem misericórdia de todos nós. Continua segurando firme em nossas mãos, pois somos pecadores, precisando sempre da tua misericórdia, do teu amor, da tua correção, da tua edificação. Meu Deus, nas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela resposta dessa oração. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, porque tu és um Deus zeloso que nos ama e que nos orienta em tudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.